Olá, meu nome é Carla Lopes, sou musicoterapeuta e quero falar com você que quer ser um profissional de sucesso. Vamos abordar hoje sobre as soft skills, isso é um termo em inglês que quer dizer habilidade comportamental. E vamos abordar falando já logo de início sobre a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É aquele interesse genuíno no que o interlocutor está a dizer. Você já prestou atenção em uma expressão musical durante a sua apresentação, a sua performance, que aquele profissional está com a sua escuta ativa aguçada, desde a afinação do instrumento, desde saber identificar o seu timbre de voz, a sua extensão de voz, para que aquela composição musical seja, enfim, transmitida com a melhor performance, uma melhor compreensão do ouvinte e que traz toda a sua beleza. E falar sobre expressões musicais traz outros elementos importantes que a gente pode falar e desempenhar, como a ação, a compreensão, a percepção, o ritmo, o sincronismo. Todos esses elementos são importantes para que essa performance seja melhor empregada. Falando assim de ritmo, de sincronismo, parece algo harmonicamente soando, parece tão quadrado, né? Tão fechado, mecânico, tudo que a música não é. Por quê? Porque a música evoca as emoções, né? E só pode transmitir aquilo que traz significado a outra pessoa. Então fala direto ao coração da outra pessoa, porque ela transmite isso, né? Então ela tem essa maneira de se relacionar. Falando em expressão musical, me recordo quando eu estava fazendo graduação em musicoterapia durante uma disciplina chamada Dinâmica do Relacionamento, com a querida professora, doutora, musicoterapeuta Leomara Craveiro de Sá e a Elizabeth. Nós estávamos em grupo e naquele dia eu me senti um pouco introspectiva, porém eu fui realizar a atividade que era uma improvisação musical. E nós éramos divididos em grupos e eu fiquei em um grupo onde a gente estava em círculo e foi nos dado instrumentos de percussão e cada um foi executando de acordo com o que aquele som vinha acontecendo e vinha sendo expressado. Porém, eu senti uma vontade imensa. Eu estava tão à vontade que eu senti uma vontade ainda maior de ficar em formato de caracol, né? Ali perto de uma amiga, e eu fui fazendo como se fosse uma forma de um feto, né? Quando ele está dentro da barriga. E eu fui ficando cada vez mais à vontade, uma satisfação, um contentamento foi fluindo dentro de mim e aquele som extraído do instrumento foi brilhando, foi aparecendo e eu fui surgindo também na expressão corporal e eu fui ficando ajoelhada e fui vendo um contentamento, né, uma satisfação, aquela música foi fluindo em torno de todos que estava também executando a música e de repente eu já estava de pé com uma postura mais altiva, mais consciente, né, confiante do que eu estava fazendo e produzindo. Então aquilo me trouxe um contentamento maior, uma satisfação e uma alegria, um prazer de estar fazendo aquilo que eu me propus a fazer. Então, diante disso, eu me recordo de uma pesquisa de Albert em 1967, em que ele aborda a comunicação.
A comunicação, segundo a pesquisa dele, 93% da comunicação ela acontece não verbal. Seja, ele ainda distribui esses 93% em 38% do tom de voz, né, referindo-se ao tom da voz, e 55% das expressões faciais. Veja bem, então ela completa, ela facilita a comunicação verbal. E a comunicação musical chega e preenche tudo aquilo, né? Fazendo eu me expressar, motivar e me sentir confiante. Então, podemos perceber que esse aprendizado, né, essa descoberta, ela é contínua, desde que você esteja aberto, desde que você esteja disposto a abraçá-la, e isso vai acontecendo gradativamente. A escuta ativa ainda ajuda nos processos organizacionais, né? Uma vez ser treinado, desenvolvido, os processos, né? Todos os processos a serem cumpridos a chegar naquele objetivo, ele fica mais fácil de acontecer, né? Uma vez que não tem ruído na comunicação, né? E aquilo tudo é trabalhado, colaborado para que aconteça com maior eficiência. E contribui ainda na redução dos conflitos, né? Porque uma mensagem chegada até você de forma fora do contexto, ela dificulta você realizar no final aquele objetivo, porque tem falhas na comunicação, né? E o conflito, ele acontece por várias outras causas, que é assunto para outro vídeo que a gente ainda vai comentar mais sobre conflitos, como gerenciar o conflito, né? Então, é necessário, tanto na vida como na música, o silêncio. O silêncio, ele é tão importante quanto o som. Esse respirar, essa pausa, para que venha com força total o som, né? E essa expressão se consolida. E isso eu me recordo do Samuel Snick falando, o autor do Círculo Dourado, né? Ele fala sobre a janela emocional, que às vezes em situações tensas é importante você sair para essa janela emocional, refletir, respirar, e aí sim você dar uma resposta com uma maior consciência do que você está falando, para que aquela situação possa se esfriar, se acalmar e que aquilo tenha uma solução de fato, né? E não gere mais conflitos. Então, esse silêncio, ele é importante. E outra contribuição da escutativa é a empatia. Você está atento a que a outra pessoa pensa, como ela funciona, como ela se relaciona, se colocar no lugar do outro, né? E isso também vai sendo treinado e desenvolvido. E você pode observar que tem pessoas que ela funciona mais detalhista, outras pessoas são mais objetivas ao lidar com situações. Essa pessoa mais detalhista, às vezes ela demora mais tomar uma decisão, porque ela pensa nas vantagens e desvantagens, para que ela possa, enfim, tomar essa decisão. E às vezes uma pessoa que é mais objetiva, ela tem essa dificuldade de esperar o tempo dessa outra pessoa mais detalhista. Então é importante você respeitar o tempo do outro, né? E para que também possa contribuir para uma relação mais, as relações interpessoais sejam melhoradas, né? Que você, com
melhorando as relações interpessoais, você pode ter uma melhora maior no clima organizacional, que venha contribuir na produtividade, na eficiência, né? Trabalhando em comum para aquele objetivo que você se propõe a fazer, aquela equipe a consolidar com a maior eficiência. Então, outra contribuição aí da escuta ativa, que é as relações interpessoais. E nesse trabalho da comunicação, ela sendo estabelecida de forma mais efetiva, você pode também analisar o rapport. O rapport, essa palavra tem origem na palavra francesa, rapporter, que significa trazer de volta essa conexão com a outra pessoa que você está falando. Nossa, mas como eu posso fazer isso? Na musicoterapia, a gente utiliza de uma técnica chamada provocativa, que no rapport é conhecida como espelhamento. Você imita os gestos, os sons, né, até a expressão vocal da pessoa musicalmente. E a pessoa vai se abrindo, vai se permitindo essa comunicação, vai tendo uma menor resistência e vai estabelecer vínculo, né? E esse vínculo traz uma segurança maior para que a pessoa se abra, se comunique com maior clareza. Então, dessa maneira, você tem uma possibilidade maior de eficiência na comunicação. Assim também, outra característica importante para uma comunicação mais efetiva é o feedback. O feedback, ele é muito bem-vindo àqueles que querem crescer, que querem ser melhores profissionais, uma vez que o feedback, ele permite, você tem que estar aberto a ele, porque você tem que saber dar o feedback e saber receber esse feedback. E precisa ter uma maturidade, porque você não pode levá-lo para o lado pessoal. Você sempre deve estar com uma visão positiva para o crescimento. O feedback, ele é um termo emprestado da engenharia, que quer dizer retroalimentação. Mas quando a gente coloca para trabalhar com pessoas, gestão de pessoas, avaliando as pessoas, isso fica um pouco mais delicado, porque as pessoas, elas não são previsíveis. Cada pessoa tem uma reação diferente àquela ação empregada. Então, é necessário ser treinado esse feedback. Na música, o feedback, ele acontece, por exemplo, na engenharia, né, ele quer dizer que é uma volta da informação do efeito causado para a causa do fenômeno, né? E na música isso acontece como um ciclo, né? É cíclico isso, diz Brúcia, que reconhecer o feedback, ele é tão importante para você reconhecer a necessidade de mudança. Porque durante a musicoterapia, nós temos uma etapa chamada contextualização. Depois das atividades empregadas, nós fazemos uma contextualização, que é a pessoa levar para a vida aquele sentido musical que foi trabalhado. Então, ela tem essa capacidade de refletir para si como ela se posiciona na vida. E ouvir, Brúcia fala ainda, né? Ouvir a sua voz própria é importante no processo terapêutico, e ouvir a voz do terapeuta ainda mais importante para que essa
conexão se estabeleça, né? E a pessoa vai processando, vai trabalhando internamente as mudanças necessárias, né, a serem trabalhadas ou modificadas dentro dela. E na música isso acontece muito, porque você faz soar, traz para fora esse som e ouve novamente esse som sendo ressoado. E isso acontece de forma cíclica. E é tão importante esse fazer musical, né, que aumenta as possibilidades dessa descoberta, desse florescimento da pessoa, né, aonde ela coloca para fora toda aquela expressão e ela escuta novamente aquele som que estava dentro dela. Então isso é cíclico, isso vai acontecendo sempre e isso vai propiciando a pessoa a internalizar e saber e ter consciência de si, de quais mudanças devem ser, se ela achar por bem acontecer na sua vida. E assim ela pode levar para o cotidiano do ambiente de trabalho aquelas fraquezas ou ainda dificuldades que ela tem, ela vai aprendendo a identificar e saber como trabalhá-las. Então, ela vai trabalhando esse processo e ela vai ampliando as suas possibilidades dentro do ambiente de trabalho, né? As suas relações são melhoradas, a sua forma de colocar, a sua forma de ajuda, né? Ajudando o outro, sendo mais empático. E a colaboração acontece quando ela se propõe, quando ela quer saber qual o seu propósito, quando ela está aberta a aprender e a descobrir as suas forças e a trabalhar as suas fraquezas. Então, este aprendizado, essa consciência, ela pode sim ser trabalhada pelas expressões musicais e essas experiências musicais que são aplicadas, que tem esse diálogo no ambiente organizacional. Então, este nosso vídeo de hoje, que falamos sobre comunicação, como é importante a gente estar aberto a sempre nos melhorar. Até o próximo vídeo. E se você achou interessante e quer saber mais sobre outros assuntos que vamos abordando, fazendo essa analogia entre o ambiente de trabalho e a musicoterapia, que a musicoterapia trabalha, nós vamos estar